Voltamos pela TV Cidade Verde com a apresentação do debate OAB 2018, ouvindo os 4 candidatos que disputam a presidência da OAB Piauí. A eleição será no próximo sábado, debate decisivo aqui através da TV Cidade Verde, com transmissão também pela Rádio Cidade Verde 105,3, pelo aplicativo da TV Cidade Verde, o CV Play, aí no seu celular, e também pelo portal cidadeverde.com. Nós chegamos ao 4º e último bloco do nosso debate. Nós teremos mais uma rodada de perguntas e respostas e depois as considerações finais. Neste bloco eu vou fazer o sorteio do primeiro candidato que vai perguntar. O sentido será anti-horário e neste bloco os candidatos estão livres para fazer perguntas a quem desejar. Então vamos ver o candidato que começa perguntando neste bloco. É a candidata Georgia Nunes. Candidata, a quem a senhora dirige a sua pergunta? Vou perguntar para o candidato Celso Barros. A senhora tem 30 segundos. Candidato, recentemente o Tribunal de Justiça realizou uma agregação de comarcas em diversas comarcas do interior que representaram, na verdade, a extinção de comarcas e, com isso, a extinção de mercado de trabalho para diversos advogados do interior. Qual a sua posição a respeito desse assunto e o que o senhor pretende fazer em relação ao prejuízo sofrido principalmente para a advocacia do interior? Advogado Celso Barros, agora tem 1 minuto e meio para a resposta. Bem, a questão da agregação de comarcas, candidata Georgia e advogados do Piauí, ela tem que ser revista. No papel, a projeção disso seria interessante na medida em que houvesse não a extinção de comarcas, mas as comarcas aglutinadas na comarca-mãe e houvesse ali um posto avançado da justiça em que o juiz teria a obrigação de ir frequentemente e ir levando os seus despachos, as suas decisões e também marcando as suas audiências. O que está acontecendo no Piauí, e isso está se disseminando em quase todas as comarcas, é que as comarcas que foram agregadas estão sendo abandonadas, não está tendo a presença do juiz, nem a presença física, nem a presença virtual do juiz e nem dos funcionários, e é um modelo que não está funcionando. Nós temos que rever esse modelo, nós temos um diálogo frequente com o Tribunal de Justiça, e esse diálogo, dentro da nossa postura de dialogar e de não confrontar, nós temos as condições totais de rever as agregações de comarcas, porque o Tribunal de Justiça terá mudança da sua gestão. Dia 1º de janeiro será uma nova gestão administrativa do tribunal e eu creio que esse modelo de agregação de comarcas deva ser revisto para que seja levado à justiça de norte a sul do estado. E modéstia à parte, doutora Georgia, eu conheço muito o estado do Piauí. Eu rodei nesses 2 anos e 10 meses mais de 50 mil quilômetros, muitas vezes às minhas expensas, para conhecer a realidade da advocacia e da justiça piauiense. Então, a questão das agregações de comarcas, nós temos que rever uma a uma e somos contra qualquer tipo de ação que torne a justiça distante do cidadão piauiense. Candidata Georgia tem 1 minuto para a réplica. Candidato, eu também conheço muito o interior do Piauí, porque é onde eu advogo, onde eu faço audiências eleitorais de norte a sul do estado. E eu posso lhe dizer que a insatisfação dos advogados é evidente. Infelizmente, a atual gestão tomou a decisão de apoiar a iniciativa do Tribunal de Justiça sem ouvir a advocacia. E com isso trouxe, sim, o fechamento do mercado de trabalho, o fechamento de escritórios de advogado do interior. No período da campanha, nós ouvimos os advogados e nós temos um compromisso com toda a advocacia piauiense. Nós vamos rediscutir isso como um dos primeiros atos de campanha, os primeiros atos de gestão. Nós vamos fazer relatórios de cada uma das subseções para avaliar a situação das comarcas extintas. Não podemos falar em agregação, são extinções em razão da falta de estrutura. E nós vamos trabalhar para discutir a estruturação do Poder Judiciário, de forma que essas comarcas que foram fechadas em prejuízo à sociedade... Tempo esgotado, candidata. Nós temos agora 30 segundos para a tréplica. O judiciário piauiense ainda padece de falta de funcionalidade, falta de eficiência, falta de justiça propriamente dita para o cidadão piauiense. E a advocacia se compadece muito disso. Nós sabemos que na medida em que não há justiça ao cidadão, aí não há advocacia funcionando, não há produção de causas e de ações para que chegue à advocacia. Nós queremos rever tudo isso na nossa gestão, que será uma gestão democrática, uma gestão que não será centralizada pelo presidente, em que nós teremos um vice-presidente, uma vice-presidente que trabalha, e isso faz com que nós tenhamos condições de lidar com o judiciário piauiense. Tempo esgotado. Agora quem faz a pergunta é o candidato Lucas Vila. Candidato, o senhor tem 30 segundos. A quem o senhor dirige a sua pergunta? Dirijo minha pergunta ao candidato Carlos Henrique. Por favor, 30 segundos. Doutor Carlos Henrique,
Que propostas o senhor tem para a melhoria do nosso sistema de justiça no estado do Piauí, hoje que nós vivemos um momento em que o nosso judiciário ainda padece de deficiências, mas que tem melhorado e tem tido grandes conquistas a partir da independência que nossa gestão teve ao renunciar da taxa de judiciário e, por isso, foi capaz de implementar, junto ao Tribunal de Justiça, o judiciário em 2 turnos. O que o senhor pensa para a advocacia e para o judiciário? Candidato Carlos Henrique, 1 minuto e meio para a resposta. O senhor, por favor, liga o seu microfone. Ok. Primeiro, eu queria falar que o judiciário em 2 turnos realmente era bastante solicitado pela advocacia, mas, infelizmente, foi implementado de forma assodada. Você, advogado e advogado que está indo, sabe o que eu estou falando. Hoje você vai pela manhã e o funcionário que faz aquela função só está à tarde. Às vezes você vai à tarde e o funcionário que faz aquela função só está pela manhã. Então, na prática, não está funcionando. Foi feito, implementado às pressas de maneira eleitoreira. Não está funcionando ainda. Mas, para melhorar, nós temos algumas ideias que iremos lutar junto ao Tribunal de Justiça. Primeira delas, criação de turmas recursais regionais. Uma em Picos e uma em Parnaíba, facilitando o acesso do advogado do interior às turmas recursais e desafogando as turmas recursais de Teresina. Você, advogado e advogada, sabe, quando seu processo vai à turma recursal, sendo bem generoso, de 3 a 4 anos de espera. Iremos também lutar, junto ao Tribunal de Justiça, pela criação de uma comissão composta pela OAB, Defensoria Pública, Magistratura, Ministério Público, para que todas elas, irmanadas, possam lutar pela melhoria da advocacia e melhoria da celeridade. Uma prestação jurisdicional mais célere. Iremos também lutar junto ao presidente para que seja contratado novos servidores e aí sim tenhamos uns 2 turnos funcionando de maneira digna, que o advogado e o jurisdicionado possa sentir os efeitos dos 2 turnos na prática. Candidato, tempo esgotado. O candidato Lucas Villa agora tem 1 minuto para a réplica. Os 2 turnos do Judiciário piauiense foram uma conquista muito esperada pela nossa advocacia. Ele precisa, sim, avançar e irá avançar. Na nossa gestão, nós lutaremos para a nomeação de mais servidores para que os 2 turnos do Judiciário se tornem ainda mais efetivos. Nós lutamos pela melhoria das condições da Justiça, que avançaram em alguns aspectos. Hoje, nós temos juízes em todas as comarcas. Nós representamos, porque tivemos independência para isso, renunciando à famigerada taxa da OAB, vários juízes que não residiam nas comarcas e, quando nós as visitávamos, não estavam lá para exercer o seu papel, prejudicando o exercício da advocacia. Nós vamos lutar para a nomeação de mais servidores, vamos lutar por um judiciário mais efetivo, com independência, e vamos continuar na defesa intransigente das prerrogativas dos advogados e advogadas, representando quaisquer autoridades que violem nossas prerrogativas e que trabalhem contra o exercício efetivo da advocacia. Candidato Carlos Henrique, o senhor tem 30 segundos para a tréplica. Primeiro, eu queria afirmar que a chapa representada do Dr. Lucas Villa só conseguiu implementar 10% de suas propostas, 10%. Custas mais acessíveis? Não temos. Maior transparência? Não temos. Redução de gastos? Também não temos. E o que nos faz crer agora que ele, que representa essa atual gestão, irá realmente implementar? E respondo à pergunta que ele disse. Não participei porque não coaduno com esse modelo de gestão, que se utiliza da ordem para fins pessoais. Por isso que não participei e não participo. Tempo esgotado. Agora quem faz a pergunta é o candidato Celso Barros. A quem o senhor dirige sua pergunta? Ao doutor Lucas Villa. 30 segundos. Doutor Lucas Villa, o senhor acha que um procurador do Estado, um assessor jurídico, um defensor público, um procurador do município, não um contratado pelo município, como o seu escritório, mas um procurador do município, um advogado público, de um modo geral, pode ser presidente da OAB? Ou o senhor segrega a advocacia pública a ponto de não aceitar que algum advogado público possa ser presidente da OAB? O senhor tem 1 minuto e meio, doutor Lucas, para a resposta. Essa pergunta não faz o menor sentido, senhor Celso Barros, porque eu apoiei um grande procurador do Estado para presidente da OAB, que é o presidente Chico Lucas, que foi o maior presidente da OAB que a OAB Piauí já teve, na minha opinião. Aliás, doutor Celso Barros, eu respeito todos os advogados
públicos ou privados. Agora, quero dizer uma coisa para o senhor, doutor Celso Barros. Eu fui advogado contratado de escritório de advocacia, fui advogado associado, fui advogado autônomo, sou advogado sócio, vivo exclusivamente dos meus honorários. O senhor, doutor Celso Barros, a sua vida inteira esteve em cargos comissionados, na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Justiça, na Secretaria de Governo e depois foi procurador do Estado. Nada contra a sua função de procurador do Estado, Celso Barros, mas eu acho que está na hora de nós termos um advogado que vive dos seus honorários, que vive da advocacia e que sabe a dificuldade que o advogado vive no seu dia a dia, que não tem contra-cheque público e que, por isso, quer gerir a OAB pensando nos advogados e para os advogados. Nada contra os procuradores do Estado ou quaisquer advogados públicos, muito pelo contrário. Aliás, nada contra também quem tem contratos com o poder público, como o seu escritório, com o seu sócio, que é o seu avô, doutor Celso Barros, que, aliás, o senhor fala muito de vinculação política, mas sempre foi filiado a partidos políticos, sempre teve mandatos eletivos, foi secretário de governo, foi presidente da OAB por 10 anos e nem por isso foi um mau presidente, foi um excelente presidente da OAB. O senhor tem 1 minuto agora para a réplica, doutor Celso. É um discurso realmente incoerente, contraditório do doutor Lucas Villa, porque ele prega uma coisa e diz outra. O contra-cheque que eu tenho é fixado em lei, doutor Lucas Villa, contrariamente ao contrato que o seu escritório tem, que equivale a 3 vezes o salário de um procurador do município, que não é fixado em lei, é fixado dentro do seu próprio escritório. Com relação à advocacia pública, nós temos muita honra de ocupar esse cargo, ocupamos cargos em comissão, nós não discriminamos quem ocupa cargo em comissão, como o senhor discrimina. Todos que ocupam cargo em comissão, presumivelmente, ocupam e exercem as suas funções, porque são confiados a eles esses cargos, e é melhor ocupar cargo em comissão do que ter escritório com contratos milionários junto aos poderes públicos. Por isso é que nós precisamos colocar os pingos nos is. O senhor diz muito, esse chavão, de que a OAB, cada advogado tem o tamanho que ele quer. O tamanho que eu quero na OAB é entrar e sair com o mesmo tamanho que eu tenho, e não entrar na OAB com um tamanho e sair da OAB com um tamanho bem maior, como Vossa Excelência está saindo ao contratar com a Prefeitura de Teresina 28 vezes o piso salarial do jovem advogado, recebendo todos os meses junto ao seu escritório. 30 segundos, doutor Lucas, para a sua tréplica. Doutor Celso Barros, o contrato que o meu escritório de advocacia tem com o Instituto de Previdência, não com o município de Teresina, rende ao escritório, por processo, menos de R$200. O contrato que o escritório do senhor tinha com a CEPISA rendia por processo mais de R$800. Vamos ser transparentes, doutor Celso Barros, vamos falar a verdade, porque nós estamos aqui não para criminalizar a advocacia. Eu quero que todos os advogados tenham, sim, seus contratos, recebam bem e dignamente seus honorários e possam trabalhar sem ser criminalizados por ninguém. Com tempo esgotado, nós temos agora a pergunta do advogado Carlos Henrique. O senhor dirige a quem a sua pergunta? Doutora Georgia Nunes. Doutora Georgia, o senhor tem 30 segundos. Doutora Georgia, nós sabemos que a OAB não é gerida apenas pelo presidente, e sim por mais 84 colegas. Nossa chapa buscou ter representações em todos os segmentos da advocacia para fazer uma gestão eficiente. A senhora acha que a sua chapa representa a advocacia do Piauí, a maioria da advocacia do Piauí? Candidata Georgia, 1 minuto e meio para a resposta. Muito obrigada pela pergunta, candidato. A nossa chapa é uma chapa plural. É uma chapa que tem representação de homens e mulheres advogados e advogadas de norte a sul do Estado. Nós temos representantes de todas as 13 subseções e nós temos mulheres ocupando espaços de poder e de decisão em pé de igualdade com os homens, na mesma proporção de sua representação na advocacia. Nós temos hoje, no interior, em torno de 25% de advogados inscritos e 75% na capital. Essa também é a representação da advocacia do interior e da advocacia da capital na nossa chapa. Isso porque a nossa gestão será compartilhada com o nosso Conselho, com o Conselho Federal, que inclusive tem representantes do interior, porque nós queremos e precisamos de uma voz de todo o Estado do Piauí nas deliberações e nas decisões que serão tomadas em nossa categoria. É importante que a gente tenha esse debate aberto e franco, conhecendo a realidade, para que, antes de tomada de qualquer decisão, os advogados e advogadas em pé de igualdade possam implementar suas propostas. Esse foi um compromisso que firmei ainda em março, que, se fosse candidata, assim o faria, e como candidata, cumpri e honrei ao registrar a nossa chapa. A senhora ainda tem 10 segundos, 9. Ok. O candidato Carlos Henrique agora tem 1 minuto para a réplica.
todo respeito, deixa eu discordar. Sua chapa, doutora Geórgia, 20% dela está ligada a 4 grandes escritórios aqui de Teresina. Essa é a realidade. A nossa chapa, sim, representa a verdadeira advocacia do Piauí. A advocacia que está diariamente nos fóruns, que está lutando para pagar seus honorários, diariamente despachando com os juízes, militando nos fóruns, não apenas na época de eleição. Essa sim é a representação verdadeira da advocacia do Piauí. E nós também temos mulheres em pontos de destaque. Nossa vice-presidente, nossa secretária adjunta, 2 conselheiras de extrema competência, uma delas, inclusive, representando o sul do estado, doutora Valtânia de Picos, conselheira titular, doutora Edinã. Então, também sim, nós temos representação de mulheres também em pontos estratégicos, e não apenas para cumprir o quórum. E queria dizer que a chapa, a maioria da advocacia está representada pela chapa 2, advogados militantes, mas que olha também para o advogado concurseiro, o jovem advogado e o advogado experiente. Aqui, Tempo esgotado, candidato Carlos Henrique. Candidata Geórgia, 30 segundos para a tréplica. A nossa chapa é eminentemente formada por advogados militantes. E nós precisamos deixar de hipocrisia ao falar de grandes escritórios apontando o dedo para os outros. O senhor, doutor Carlos Henrique, tem um grande escritório na cidade. O senhor, inclusive, aluga sala para outros advogados. É sinal de que o senhor sabe a importância da advocacia e que o senhor foi bem-sucedido. É isso que a gente tem que defender. Assim como o candidato Lucas Vila tem um grande escritório. Eu estou trabalhando para ter. Ainda tenho uma sala alugada, mas terei um grande escritório. Tempo esgotado. Candidata Geórgia. Bom, nós seguiremos agora para as considerações finais e seguiremos a sequência da participação. Desculpa. O senhor pediu direito de resposta? Não precisa? Abre mão do pedido? Ok, então vamos agora para as considerações finais dos candidatos. Seguiremos a mesma sequência do sorteio inicial, começando pela candidata Geórgia Nunes. A senhora tem 1 minuto para as suas considerações finais. Muito obrigada, Nádia. É um prazer estar aqui na TV Cidade Verde. Eu agradeço essa oportunidade, em especial porque a OAB nos negou a oportunidade de realizar esse debate dentro da sua sede, dentro da sua seccional, um debate que era importante para a classe, como nós pudemos ver. A OAB que fez debates para governadores e para senadores e, apesar de requerimento nosso, se negou a realizar. Depois desse debate, advogado e advogada, vocês puderam firmar suas convicções. E não tenham dúvidas de que no próximo sábado, dia 24, votarão na chapa 3, porque é preciso reagir para mudar o atual estado de coisas. Eu aproveito a oportunidade também para fazer um convite a vocês, advogados e advogadas, que se façam presentes hoje na nossa grande festa de encerramento dessa campanha, que coroa uma campanha que caminhou de norte a sul do estado, conversando com os advogados, olhando no olho das advogadas e defendendo as nossas propostas. Será no Fátima Camargo Buffet, a partir das 19 horas. Contamos com a sua presença. Chapa 3, reage OAB. Ok, candidata Geórgia. Agora o candidato Lucas Vila tem 1 minuto para as considerações finais. Advogados e advogadas do Piauí, espero que esse debate tenha servido para esclarecer aqueles que ainda estão indecisos sobre as propostas e ideias dos candidatos. Escolham seus candidatos e suas chapas com base em ideias e em propostas, não em ataques pessoais. Quem quer presidir a ordem não pode criminalizar a advocacia, não pode ofender os advogados. O advogado que vai presidir a ordem deve ser o advogado de todos os advogados e advogadas do Estado, independentemente de terem votado em si ou não. É por isso que nós queremos permanecer com esse modelo de gestão aberta, participativa, democrática, inclusiva, em que todo advogado e advogada é dentro da ordem do tamanho que quiser ser, sim. Um modelo de gestão em que os jovens advogados em início de carreira se sentiram contemplados, se sentiram valorizados, e em que todos os advogados puderam arregaçar as mangas e trabalhar pela advocacia. É por isso que eu convido todos a, no dia 24 de novembro, neste sábado, votarem chapa 1, OAB aberta, e a partir de 1º de janeiro, arregaçar as mangas para trabalhar junto conosco pela advocacia do nosso Piauí em um modelo de gestão democrática. Ok, candidato Lucas Vila. Nós teremos agora 1 minuto de considerações finais. Por favor, eu gostaria de pedir à plateia, por favor, por gentileza, nós estamos já finalizando o nosso debate, a população em casa, os advogados, todos precisam ouvir todos os candidatos. Então, nós teremos agora 1 minuto das considerações finais do candidato Celso Barros, por favor. Eu quero me dirigir à advogada e ao advogado piauiense, de norte a sul do estado, e pedir o seu apoio para a nossa chapa Independência OAB.
O nosso movimento está calcado no trabalho, no que nós fizemos e o que podemos firmar compromissos. Nós não podemos fazer propostas ocas, propostas vazias, que depõem contra a própria classe. Nós temos uma vida talhada no trabalho, na dignidade, no respeito com você, advogado e advogada. E nada que fizemos enquanto advogados maculou a nossa imagem enquanto pessoa física, enquanto cidadão, enquanto advogado. Por isso, quero conclamar a todos para que se atentem ao processo da OAB e convido a vocês todos para hoje à noite, no encerramento da nossa campanha, para nós comemorarmos essa vitória que será muito útil para a advocacia piauiense e para o estado do Piauí. Hoje, às 19h30, no Teresina Hall, espero todos vocês para nós conversarmos e firmarmos os nossos compromissos. Nós temos propostas que são concretas para melhorar o dia a dia da advocacia piauiense e, claro, da nossa sociedade, que é tão desigual. Boa tarde. Muito obrigada pela participação. Agora, 1 minuto para as considerações finais do candidato Carlos Henrique, por favor. Queria agradecer a Deus, primeiramente, a meus apoiadores, aos candidatos, a todos aqueles que acreditaram no OAB mais forte, um OAB que lute efetivamente pela advocacia, um OAB que não possua interesses outros que não o do advogado no seu sentido mais amplo. Seja o advogado militante como eu, que está diariamente nos fóruns da vida, seja o advogado concurseiro que está na sua casa, estudando e lutando por um dia melhor. Então é para ele que eu peço força para trabalhar em prol da advocacia no sentido mais amplo. Conclamo a todos vocês, a sábado, irmos de verde para a OAB, verde da esperança, verde porque queremos esperança para termos uma ordem melhor, uma ordem que lute pela advocacia. E neste sábado, conclamo todos vocês a participar do nosso encerramento no Atlantic City, a partir das 19 horas, no Espaço Cajuína. A Chapa 2 representa a advocacia do Piauí, advogados militantes, advogados concurseiros. Rumo novo, Chapa 2, até a vitória sábado. Rumo novo. Muito obrigado. Difícil controlar essa plateia. Só um instante, por gentileza. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer aos jornalistas Fenelon Rocha, Tiago Melo e Joelson Giordani, que nos ajudaram hoje analisando os pedidos de direito de resposta solicitados e encaminhados pelos candidatos durante esse debate. Gostaria de agradecer à candidata Georgia Nunes, ao candidato Lucas Vila, ao candidato Celso Barros, ao candidato Carlos Henrique, desejar boa sorte na eleição do próximo sábado, agradecer a sua audiência aí de norte a sul do Piauí que acompanhou esse debate. Mais de 10 mil advogados vão votar no próximo sábado em todo o estado. Apesar de um pouco barulhenta, agradecer a essa plateia também que esteve aqui hoje com a gente. E a gente se encontra aqui na programação da TV Cidade Verde, da Rádio Cidade Verde, do cidadeverde.com e também do CV Play. Muitíssimo obrigada, uma excelente tarde a todos.